Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional diário. O título do nosso devocional de hoje é Deus é fiel. Nosso texto inicial, que declara isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu convido você a ir até comigo, é a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Olha aí, porque Deus é fiel. É sobre Deus maravilhoso, que é fiel. Vamos falar nessa manhã, porque a fidelidade de Deus é um dos seus santos atributos, é inerente ao seu ser, é algo intrínseco ao próprio Deus. Deus faz parte de sua natureza divina. Esse é, de fato, um dos grandes atributos de Deus que nos garante a certeza, a convicção de que Ele fará aquilo que Ele promete, que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu e que Ele realizará tudo aquilo que Ele declarou nas suas sagradas Escrituras, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Vejamos, então, a essência da fidelidade de Deus com o povo de Israel, que ilustra o caráter de Deus no aspecto da sua fidelidade. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9. Vamos até lá? Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 9, diz assim as Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou como um forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, os que o amam e guardam os seus mandamentos. Como vimos, a fidelidade de Deus está baseada no seu amor, na sua escolha e no seu caráter. Olhando para a nação de Israel, nós vemos então que o Senhor tem um pacto, uma aliança com este povo que começa com Abraão, Isaac, Jacó e vem toda a sua descendência. O povo está válida até os dias de hoje. Isso mostra a fidelidade, o compromisso que Deus tem para com o seu povo Israel, também para com a sua igreja, daqueles das nações. Deus resgatou e alcançou com a sua maravilhosa graça e nos fez todos os seus filhos, seus seguidores, seu povo especial e particular, assim, a nação de Israel. Deus tem aliança, Deus tem compromisso, Deus tem uma palavra para com a sua igreja e Ele é fiel para cumprir essa palavra até 1000 gerações. Olha que coisa maravilhosa que nós vemos aqui. Bem, quando pensamos na fidelidade de Deus, nós vamos ver que Deus tem uma aliança com os fiéis. Isso a gente encontra lá no Salmo de número 31, versículo 23. Vá até lá comigo, porque nós vamos ver que assim como Deus foi com Israel no passado, tem sido até os dias de hoje, ele busca pessoas fiéis com os quais ele estabelece aliança. Abra comigo lá então, Salmo de número 31, versículo 23, diz assim a Sagrada Escritura: Amai o Senhor, vós todos que sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Percebam aí, então, que o Senhor guarda os fiéis, ele faz aliança com os fiéis. Deixa eu na África selvagem, sempre levava esse servo, né, para estar com ele nas suas caçadas, né?
Mas teve uma ocasião que eles foram surpreendidos por um leão feroz que acabou comendo um dos dedos, né, no monarca, do rei, e, e ele ficou muito indignado com esse servo cristão, né, que acabou, né, matando o leão, mas que não impediu do monarca ficar indignado com ele por ter perdido um dedo, né, nessa caçada, né, que eles estavam realizando ali. Bem, indignado, então, o monarca prendeu esse servo cristão no calabouço e falou: agora eu quero ver se Deus é bom, justo e fiel, né, como você disse, depois que foi arrancado o meu dedo. Né? Bem, o servo ficou no calabouço, o monarca passou o tempo, resolveu voltar à savana africana para se empreitar em mais uma daquelas caçadas perigosas, animais selvagens. O que aconteceu dessa vez? Ele foi capturado por uma tribo de canibais. E aí, então, quando estavam prontos para matá-lo e cozinhá-lo, perceberam, então, que ele era aleijado de um dedo, que ele não tinha um dedo. E o que os canibais fizeram? O liberaram, porque eles não comiam pessoas defeituosas, né, na visão deles, aleijadas por faltar um dedo. O monarca ficou maravilhado com esse grande livramento, voltou para o seu reino e lembrou do seu servo, né? Que sempre dizia: Deus é bom, justo e fiel. Ele chegou no calabouço, libertou o servo então muito feliz, né? Foi restituído aos seus afazeres, mas ele perguntou assim: olha, se Deus realmente é bom, justo e fiel, por que ele permitiu, né, que eu te prendesse, colocasse na prisão aqui, no calabouço do meu castelo? Aí o servo virou, olhou para ele: olha, eu estaria com o Senhor nessa aventura na selva africana, né? E eu tenho os 10 dedos. Perceberam aí? O grande livramento, né? Às vezes o Senhor, na sua fidelidade, nos livra de coisas, mas nem sempre esse livramento para a gente aparentemente parece ser bom, mas no fim o resultado é que Deus é sempre bom, justo e fiel, tá certo? Guarde isso no seu coração, essas 3 palavrinhas, que elas são verdadeiras com aqueles que Deus tem aliança, com quem o Senhor guarda, né, a sua fidelidade com os fiéis. Bem, quando a gente pensa também na fidelidade de Deus para conosco, nós então olhamos para a parte nossa para com Deus. E aí entendemos, como o Senhor Jesus ensinou, que a fidelidade é crescente, mas começa com o mínimo. Então a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas. Olha só o que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, palavras do Senhor Jesus. Lucas 16, 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, perceba que se você for fiel no pouco, no mínimo, você será colocado no muito, você terá muito, porque a prosperidade nesse sentido está baseada na fidelidade. É por isso que a Bíblia diz, né? Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? As palavras do Senhor Jesus também para nós. Então, a sua fidelidade deve começar nas pequenas coisas. E conforme você vai sendo fiel a Deus, você vai sendo colocado, galgado, né, em lugares mais elevados. É assim que funciona a dinâmica da vida. Confiança gera confiança. Então, quando você realmente demonstra que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa leal, que é uma pessoa fiel, as coisas vão acontecendo, elas vão melhorando, porque a fidelidade vai nos levando a experimentar coisas mais elevadas. Essa aqui é a verdade. Quando pensamos na história, né, a fidelidade é que move as grandes parcerias, né? A lealdade, que são ali palavra que é palavra sinônima, próxima, né? Bem, mas a fidelidade de Deus também está acima das nossas fraquezas e incapacidades. Isso é muito importante nós sabermos. Deus reconhece as nossas limitações, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas. Mas olha só, Ele continua fiel. Vá comigo então agora para
a epístola do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Perceberam? Vou ler novamente. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Perceberam? Mesmo quando a gente não consegue atingir uma incapacidade, Deus não nos dispensa, Deus não nos descarta, porque Ele tem fidelidade para conosco. Ele vem à nossa direção, em nosso favor, para nos capacitar, para nos melhorar, para fazer de cada um de nós pessoas mais capazes para a sua obra, para o seu reino. E olha só, um Deus fiel busca seguidores, adoradores, servos que sejam fiéis. E um exemplo de fidelidade nós encontramos na vida de Moisés. Eu convido você, então, a ir comigo até Hebreus, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Olha que maravilha! Podemos ser chamados de servos bons, né? Servo bom e fiel, como o Senhor Jesus vai dizer, né? Naquele dia. E dirá para Moisés, pela sua fidelidade na sua casa, de servir ao Senhor e apontar para o futuro, como exemplo para mim e para você. Mas, quando pensamos em fidelidade, entendemos que a fidelidade está baseada em obediência. Como Moisés foi fiel, ele obedeceu. Porém, o nosso exemplo máximo de obediência, né, está na pessoa bendita do Senhor Jesus. E para isso, eu convido você a ir comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Abra lá, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, e nós temos aqui o exemplo maior do Senhor Jesus. Quando pensamos em obediência e fidelidade, quem nós encontramos como o alvo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Ele, o Senhor Jesus. Leia comigo o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Perceberam que o apóstolo Paulo pega o exemplo de Jesus, o exemplo máximo de obediência, né? Por ter sido fiel ao seu plano redentor, juntamente com o Pai, e no poder do Espírito Santo, ele se esvazia dos seus atributos, das suas prerrogativas, se fazendo um como nós, homem, se identificando conosco e obedecendo a Deus até a morte. E uma morte horrenda, que é a morte de cruz. Mas isso por amor, por obediência e por ser fiel ao seu próprio caráter e nos amar intensamente até o fim, até a morte e morte de cruz. Ora, se o Senhor Jesus é esse exemplo de fidelidade, de amor e de obediência, é Ele que nós devemos seguir, tá certo? E indo já para a conclusão desse devocional que mostra, que revela nas Sagradas Escrituras, na nossa experiência pessoal, na relação de Deus com a humanidade, nós vemos que o nosso Deus é fiel. Olha só, um desafio para as nossas vidas está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebam que essa é a realidade da vida, não é mesmo? Provações, tribulações, tentações, ataques malignos e espirituais em várias áreas da nossa vida, mas o desafio é ser
fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel à sua bendita palavra, ser fiel a princípios eternos baseados no caráter imutável de Deus. Ser fiel e você vai receber no final, na consumação de todas as coisas, a coroa da vida. Esse é o maior desafio para todos aqueles que temem a Deus, creem em Deus e o seguem como seu único, vivo e verdadeiro Senhor. É claro que essa fidelidade a Deus também nos leva a sermos fiéis ao nosso cônjuge, né? Aos nossos filhos, aos nossos patrões, aos nossos empregados, aos nossos sócios, nos leva a sermos fiéis, né? Às pessoas que estão ao nosso redor e, claro, quando nós somos fiéis, isso gera confiança e confiança gera confiança recíproca, não é verdade? Então, perceba que nas dimensões da vida, nós somos desafiados a sermos fiéis também. Porém, a nossa maior fidelidade está em Deus. E olha só, para finalizar, Apocalipse 19:11, nesse verso, o Senhor Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. Vamos ler? Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O livro do Apocalipse vai concluir, né, nos seus capítulos finais, que o nosso Senhor, Jesus Cristo, é fiel e verdadeiro. Que possamos ser fiéis e verdadeiros aos nossos compromissos, aos nossos contratos, às pessoas que estão ao nosso redor e a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e assim como o nosso Deus é, que nós também sejamos fiéis.